Sejam muito bem-vindos, meus caros, e neste momento já está claro que Joe Biden foi toda uma jogada planeada pela esquerda americana, tendo em conta que esperaram que ele tivesse o primeiro debate quase como se o facto de ele ser senil fosse uma novidade, mas esperaram que ele tivesse o primeiro debate para depois começarem a fazer pressão para Joe Biden sair da corrida às eleições dos Estados Unidos. E portanto venho mostrar-vos esta notícia sobre esse assunto em que a esquerda pressiona Joe Biden para sair e talvez para porem o candidato que era o planeado desde o início. Vamos então ver aqui esta notícia. Isto é uma tradução automática, não preciso de vos relembrar disto e portanto para o caso de haver algum erro, perdoem-me, tem a ver com a tradução automática. Mas bom, aumenta a pressão sobre Biden para abandonar a corrida presidencial. O presidente culpou o cansaço da viagem como motivo do seu desempenho desastroso no debate. Portanto, efetivamente, o debate não correu bem, obviamente, e portanto Joe Biden culpa o cansaço da viagem, quer dizer, não é como se nos últimos 2 anos ele tivesse sido capaz de formular 3 ou 4 frases seguidas, não tem conseguido e portanto a sua capacidade de oratória e cognitiva neste momento tem obviamente que estar posta em causa, mas não é uma novidade e daí eu dizer que a jogada da esquerda só pode ser de jogada da esquerda. Sinceramente não sei quem é que planeiam pôr, mas esta notícia talvez aprofunde esse tema. Vamos ver aqui. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, vai se reunir com os governadores democratas virtualmente e pessoalmente na Casa Branca na quarta-feira, dia 4 de julho, portanto amanhã, numa tentativa de reforçar o seu apoio após um debate desastroso com o rival Donald Trump, que deixou muitos políticos democratas a questionar o seu estado mental e se ele está apto para governar o país por mais 4 anos. Eu acho que nem pelos próximos meses ele estaria capaz de o fazer e já não estava capaz nas últimas circunstâncias. Mas isto é seguramente uma jogada política para pôr alguém no lugar dele. Vamos ver. De acordo com os relatos da mídia americana, um número crescente de democratas gostaria de ver Joe Biden a desistir da corrida presidencial dos Estados Unidos, depois do seu debate com o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump, que ocorreu no dia 27 de junho. Na noite, Biden, de 81 anos, falou incoerentemente e demonstrou sinais da fragilidade e do declínio mental. As conversas sobre o estado psicológico do presidente estão em andamento há muitos meses e com vídeos a circular a mostrá-lo confuso e perdido, com relatório oficial descrevendo-o como um homem idoso e bem-intencionado com memória fraca. Ele pode ter as intenções que ele quiser. Quer dizer, de boas intenções está o inferno cheio, não é? Mas quer dizer, eu acho que não deveríamos eleger um presidente única e exclusivamente pelas suas boas intenções. E eu tenho sinceras dúvidas de que ele sequer tenha as boas intenções, mas quer dizer, eu acho que se boas intenções fosse suficiente, qualquer um de nós seria um candidato válido para a presidência dos Estados Unidos. O que é facto é que nem todos são candidatos válidos para a presidência dos Estados Unidos. Portanto, podemos ter todos boas intenções, mas as boas intenções não deveriam ser suficientes para presidir a primeira potência mundial atualmente. Portanto, quer dizer, Joe Biden culpou a exaustão causada por muitas viagens como a razão para o seu mau desempenho. Ele reconheceu na terça-feira que adormeceu no palco. Ele disse: "Decidi viajar ao redor do mundo algumas vezes, não sei quantos fusos horários. Não é uma desculpa, mas uma explicação." E, portanto, ele referiu-se à sua decisão de viajar para a França por vários dias, 2 semanas antes do debate, e retornar aos Estados Unidos antes de retornar à Europa para a cúpula do Jet Set na Itália. Em contraste com o presidente, a Casa Branca culpou o resfriado de Biden pela sua causa de exibição do debate. Obviamente que nem todos estão convencidos e, portanto, vão começar a aparecer alguns candidatos, seguramente. E temos aqui, segundo relatos, 25 membros democratas da Câmara dos Representantes estão a preparar para pedir que Biden renuncie caso ele pareça instável nos próximos dias. E portanto eu acho mesmo que isto é uma questão de tempo. O Joe Biden, apesar de se colocar de alguma forma contra o que é dito aqui neste momento, já tem a pressão do próprio partido e portanto a situação de Joe Biden não está obviamente favorável. Existem candidatos, eu ouvi falar sobre a própria Kamala Harris, pelo que eu vi, propôs-se a fazê-lo. Muito honestamente não sei qual é a popularidade da Kamala Harris dentro dos democratas, mas se for a única, muito provavelmente vai ter o apoio deles. Quer dizer, é melhor a Kamala Harris sã do que o Joe Biden senil, porque ideologicamente não devem andar muito longe e o Joe Biden não está obviamente capaz, provavelmente nem das atividades mais básicas em sua casa, quanto mais de gerir a primeira potência mundial. E portanto, eu acho que é importante falar sobre este assunto. Os democratas já fazem pressão para Joe Biden sair da corrida presidencial. Falam-se em alguns nomes. Neste momento, um dos nomes que se fala, além da Kamala Harris, como eu já tinha referido, temos o Gavin Newsom e temos o Gretchen Whitmer. E, portanto, são alguns nomes que foram lançados como os possíveis concorrentes, mas as pessoas, pelos vistos, dentro dos democratas, acreditam que todos eles perderiam para Donald Trump. E, portanto, a esquerda vai ter que tomar uma decisão. O que é facto é que
a instabilidade dentro dos democratas e dentro da escolha de um candidato para fazer frente a Donald Trump, esta instabilidade pode passar uma má imagem para a esquerda nos Estados Unidos. E, portanto, eu acredito que existem algumas pessoas que, independentemente de quem os democratas puserem como candidato, vão votar nesse candidato para fazer oposição ao Trump. Agora, eu não consigo imaginar, ou melhor, eu não quero imaginar, não é não consigo, porque conseguir até consigo, não quero imaginar que, quer dizer, mantêm o Joe Biden e os americanos vão votar no Joe Biden. Eu não quero imaginar isso, sinceramente não quero, mas eu acho que existe uma possibilidade de ser feito. E, portanto, tendo em conta a vasta e neste momento nefasta que os Estados Unidos têm na Europa, eu acho que é importante nós termos um líder forte nos Estados Unidos da América, e se for para manter esta influência na Europa, por parte dos Estados Unidos, eu acho que é importante termos um presidente decente, porque, como sabem, todas estas coisas, apesar das questões da cultura woke, as questões desta influência toda da esquerda progressista e dos liberais progressistas, toda esta influência vem dos Estados Unidos. Apesar disto ter, obviamente, início na Escola de Frankfurt, como é conhecido por vários de vocês, temos que perceber que, apesar disto ter sido exportado da Escola de Frankfurt para os Estados Unidos, está neste momento a voltar para nós. Portanto, podemos quase dizer que o feitiço se virou contra o feiticeiro, se quiserem dizer assim. No entanto, se queremos receber influência cultural de determinada medida dos Estados Unidos, temos efetivamente que ter um presidente que ponha ordem nos Estados Unidos. Porque, muito honestamente, se for o Joe Biden, eu acho que a melhor coisa que a Europa tem a fazer, e de um ponto de vista geral, eu acho que nós estamos sempre à espera que os Estados Unidos façam sombra à Europa e que comandem, que peguem nas rédeas das negociações e que façam tudo. Eu, muito honestamente, acredito numa Europa mais independente. E não falo, obviamente, eu sei que quando começo a dizer estas coisas, muitos de vós começam a associar isto à influência da Rússia. Não é nada disso. Eu acho que a Europa, enquanto bloco, pode ser potente, pode ser uma grande força mundial e pode tomar as rédeas do seu futuro e dos seus destinos. E, portanto, eu não acho que nós tenhamos que estar dependentes dos Estados Unidos, que nos últimos anos só têm exportado porcaria para a Europa. É tão simples como isso. E, portanto, a exportação cultural que nós temos assimilado por parte dos Estados Unidos tem sido das coisas mais nefastas para a Europa. A questão da imigração, o progressismo woke, se lhe quiserem chamar assim, temos N de coisas que têm tornado as nossas instituições políticas mais fracas e o nosso sentido de comunidade está completamente destruído. Somos demasiado individualistas, demasiado materialistas e, das duas uma, ou começamos a investir na parte intelectual, no mundo intelectual, para criar raízes culturais interessantes e influência cultural em nós mesmos, ou então vamos continuar a ser contagiados por uma cultura nefasta vinda dos Estados Unidos e vamos continuar nas circunstâncias em que estamos. Meus caros, estamos a importar tudo o que vem dos Estados Unidos do ponto de vista cultural. A influência deles, eu acho que nós temos capacidade na Europa para tomar rédeas dos nossos destinos. Temos nações milenares, a Europa é milenar, e portanto nós não precisamos de influência dos Estados Unidos. Temos um grande bloco, temos países poderosíssimos na Europa, a Alemanha, a França, etc. E portanto, todos juntos somos capazes de fazer alguma coisa decente desta Europa e não precisamos dos Estados Unidos. E digo-vos, se voltar a haver uma eleição de um presidente woke, eu acho que tem que haver uma ruptura completa cultural com os Estados Unidos. Obviamente que não falo de rupturas comerciais, não falo disso, mas uma ruptura completa cultural e começarmos a investir mais na parte intelectual, porque isso vai-nos criar raízes adequadas para a sobrevivência da Europa. Da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo, entretanto, se ainda não deixaram, subscrevam o canal, partilhem com quem achar que possa estar interessado, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.